Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, a gente tá aqui para mais uma aula. E antes de começar hoje, eu vou pedir para que vocês se inscrevam. Por quê? Como a gente vai estar tendo nossas aulas por aqui, enquanto não normaliza tudo isso, a gente volta para nossas aulas presenciais na escola, toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser notificados, vão poder vir aqui ver. E também porque, caso a gente abra uma live para vocês poderem tirar suas dúvidas, vocês tiveram conteúdo aqui, mas professor, eu quero tirar a dúvida, não entendi, a gente vai abrir uma live para vocês, pra gente poder ter esse contato e vocês tirarem a dúvida. Além disso, também vai ter vídeos sobre as atividades que a gente passa para vocês, pra gente corrigir juntamente com vocês. E é isso. O nosso assunto hoje é sobre advérbios. A gente vai ver quais são os tipos de advérbios. Existem vários tipos de advérbio, mas o que é o advérbio? O advérbio é aquela palavra invariável que indica a circunstância de alguma coisa, circunstância de tempo, de intensidade, que são os tipos que a gente vai ver. Os advérbios, ele nunca vai se relacionar com um substantivo, coisa que vocês precisam lembrar. Ele nunca, de forma alguma, se relaciona com um substantivo. Mas quais são as palavras que ele se relaciona? Com um adjetivo, outro advérbio e um verbo. O advérbio, ele é meio que aquela palavra chatinha dentro da oração. Que ele não modifica ninguém, não se liga com ninguém, ele é meio que sozinho, ele quer ser único. É tipo isso. Então, ele vai tá sempre no singular e ele não vai, de forma alguma, ligar ao substantivo. Pode ter palavras que vêm meio para enganar, mas aí vocês prestem atenção porque são palavras que são relacionadas ao substantivo, como artigo, numeral, pronome. Pronome que às vezes eles são, às vezes é até o substituído pelo substantivo, que o pronome em si torna substantivo. Mas para não confundir a cabeça de vocês, para não aprofundar muito no assunto, até porque a gente vai estudar os advérbios, a gente vai começar. Quais são os tipos de advérbio? Primeiro a gente vai falar sobre o advérbio de tempo. O que é o advérbio de tempo? O advérbio de tempo já fala, né? É tudo relacionado com o tempo. São aquelas palavras que quando eu vejo ela na frase, eu já sei que está relacionado com o tempo. Se eu falar bem assim, hoje choveu. O hoje, ele vai ser um advérbio de tempo. Por quê? Porque a palavra hoje, ela está relacionando ao tempo, que é hoje. Se eu falo bem assim, conversaremos amanhã. O amanhã vai ser um advérbio de tempo, porque é outra coisa que está relacionada ao tempo. Então, palavras como à noite, agora, amanhã, hoje, nunca, logo. Então, são advérbios de tempo, porque eles vão estar relacionados ao tempo. Outro tipo de advérbio é o advérbio de intensidade. O que são os advérbios de intensidade? A palavra em si já fala, então é tudo aquilo que é intenso, tudo aquilo que por si só ele é algo fixo. Como assim? Se eu falo bem assim, Ana fala alto. Então, o alto vai ser um advérbio de intensidade, porque ou a coisa é muito, ou é pouco, ou é alto, ou é baixo. Então, esse vai ser o tipo de advérbio de intensidade. Então, é o que vai mostrar intenso. Se eu falo bem assim, eu sou baixa. Então, o baixa vai ser, coisa que eu não sou, né? Mas o baixa vai ser o advérbio de intensidade, porque vai estar relacionando ao baixa. Então, todas as palavras como bastante, alto, baixo, pouco, muito, vão ser advérbios de intensidade. Os outros tipos de advérbio que a gente vai ver são os tipos de advérbio de lugar. O que é o advérbio de lugar? Tudo aquilo que mostra o lugar. Eu tenho um quadro aqui atrás. Se eu estivesse pendurando esse quadro, eu poderia falar bem assim. Vou colocar esse quadro mais à direita. Então, se eu falo mais à direita vai ser o advérbio de lugar. Porque eu não tô falando qualquer lugar, não é para deixar nesse lugar. É à direita, ou eu poderia colocar à esquerda,
ou acima, ou abaixo. Então, vai ser todos os vai ser todas aquelas palavras que mostram o lugar. Então, assim, abaixo, acima, perto, à direita, à esquerda, aqui. Então, essas palavras vão ser o tipo de advérbio de lugar. Então, são todas aquelas palavras ligadas a lugar. Outro tipo de advérbio é o advérbio de modo. É aquele modo que a gente se expressa, que a gente age. Como assim? Se eu falo bem assim, faça isso depressa. Então, o depressa vai ser um advérbio de modo, porque eu tô falando como é o modo que eu quero que aquilo seja feito, depressa. A maioria dos advérbios de modo vão ser aqueles advérbios devagar, depressa, e por aí vai, o jeito que eu quero que aquilo seja feito, a forma de agir, né? Mas, além disso, os advérbios de modo também são aquelas palavras que têm o sufixo mente. Como assim o sufixo mente? Sufixo é todas aquelas palavras que terminam. Termina é sufixo. Então, aquelas palavras que terminam com mente vão ser advérbio de modo também. Um exemplo, se eu falo bem assim, finalmente chegamos. Finalmente vai ser um advérbio de modo, que eu tô falando que finalmente chegamos. Por isso que eu falo que é uma forma da gente, pra gente entender o advérbio de modo, é como a gente fala, né? Porque se eu falo finalmente chegamos, é como se eu estivesse falando, nossa, até que enfim a gente chegou, graças a Deus a gente chegou, porque o finalmente realmente eu vou estar relacionando a isso. Outro tipo de advérbio, advérbio de afirmação. Advérbio de afirmação já fala, né? Advérbio de afirmação é todas aquelas palavras que afirmam. Sim, realmente, sem dúvidas, com certeza. Então vão ser aquelas palavras que vão estar afirmando. Se eu falar bem assim, sim, vou sair. Então eu estou afirmando que eu vou sair. Se eu falo bem assim, realmente Pedro precisava de ajuda. Realmente vai ser o advérbio de afirmação, onde eu vou estar afirmando que ele realmente precisava de ajuda. Outro tipo de advérbio é o advérbio de negação, que é outro que já fala. O seu de afirmação afirma, o de negação vai negar. Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Então vão ser todas aquelas palavras que nega. Eu falo bem assim, não vou e ponto. Porque eu não vou e pronto e acabou. Então o não vai ser o advérbio de negação. Se eu falo bem assim, de maneira alguma eu vou deixar você embora. Então de maneira alguma vai ser um advérbio de negação. Porque de maneira alguma. Então se eu falo de maneira alguma, isso quer dizer que é algo que eu não vou deixar. Então é um advérbio de negação. Outro tipo de advérbio é um advérbio de dúvida. O advérbio de dúvida é outro que já fala. Como assim advérbio de dúvida? Então são aquelas palavras que não dão certeza. Como assim? Tipo, talvez, possivelmente, porventura, por acaso. Se eu falo bem assim, talvez eu vá viajar no final do ano. Então é algo que eu não tenho certeza. Talvez, não tenho certeza se eu vou ou não. Se eu falo bem assim, acaso eu disse que você podia levantar? O acaso vai ser um advérbio de dúvida, porque acaso, sim ou não, é aquilo que não deixa certo, é o que traz dúvida. Advérbio de ordem, um advérbio de ordem é aquilo que expressa ordem. Depois, primeiramente, ultimamente, são aquelas palavras que vão indicar ordem. Se eu falo bem assim, primeiramente faça seu dever, depois você pode brincar. Eu já vejo que na frase tem uma ordem. E aí eu vejo a palavra primeiramente. Eu poderia falar bem assim, depois que você terminar a atividade, você vai brincar. Então, depois seria um advérbio de ordem, porque depois dele eu poderia brincar. Outro tipo de advérbio, advérbio de exclusão. Então, o que é o advérbio de exclusão? São aquelas palavras que separam ou excluem. Apenas, se não, salvo, só. Como assim? Um exemplo que eu posso usar desse tipo de advérbio de exclusão. Desta comida, só vou comer a carne. O só é um advérbio de exclusão. Porque eu tô falando que de toda essa comida que tem, pode ter carne, pode ter feijão, arroz,
batata frita, eu só vou comer a carne. Então, é um advérbio de exclusão, onde ele vai fazer a separação do que, dentro dessa frase de exemplo, do que vai comer. Só a carne. Então, só é o advérbio de exclusão. O próximo advérbio é o de advérbio de designação. O que é o advérbio de designação? O advérbio de designação é composto apenas por uma palavra. Então, ele é o mais simples, porque ele é composto somente por uma palavra, que é a palavra eis. Eis que te digo, eis que estou aqui. Por isso, designação, porque a palavra eis já dá o exemplo, né? Eis que te digo, eis que estou aqui. Então, já designa algo. E o próximo advérbio, mais conhecido como o último advérbio, né, depois de todos esses, é o advérbio interrogativo. Então, o advérbio interrogativo são aquelas palavras que eles podem ser usadas em frases interrogativas diretas ou indiretas. Primeiramente, o que é frase interrogativa direta e indireta? Frase interrogativa direta são aquelas frases que já vai direto ao ponto. Se eu falo bem assim, como eu faço isso? Eu já sei que é uma frase interrogativa direta, ela já vai direto ao ponto. Se eu falo bem assim, eu só perguntei as horas. É uma frase interrogativa direta? Não, eu não tô indo direto ao ponto. Eu quero saber as horas, eu falo bem assim, só quero saber as horas, mas eu não tô fazendo uma pergunta. Eu tô falando de forma indireta que eu quero saber as horas. Então, essa que é a diferença da direta e a indireta. A direta vai direto ao ponto e a indireta não. Quais são as palavras que podem ser classificadas como advérbio interrogativo? Como, onde, aonde, donde. Todas aquelas palavras que elas estão geralmente no começo das perguntas para realmente para perguntar alguma coisa. E é isso, gente. Os tipos de advérbios são esses. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês têm meu e-mail, vocês podem me mandar mensagem falando. E é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, eu tentei deixar o mais claro possível. E tchau, tchau. Até a próxima aula.